Você quer que o seu filho coma melhor? Eu separei algumas estratégias, alguns pensamentos para compartilhar com você e te ajudar nessa caminhada. Vamos lá? Primeiro ponto é a criança ter rotina. Ter rotina de tudo. Ter a hora de dormir, ter a hora de comer, a hora de assistir televisão, ter uma rotina, ela saber como que vai ser o dia dela. Por quê? Se ela sabe como vai ser o dia dela, as atividades que ela tem, ela consegue saber o momento que vai ser lanche, o momento que vai ser almoço, o momento que vai ser café da manhã, e ela consegue organizar até o apetite dela. Então isso ajuda muito no que? A diminuir até a seletividade alimentar da criança. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a criança não tenha muita rotina, na hora do almoço ela quer lanchar, fica aquela briga de almoça, não almoça, mas aí depois não tem hora certa para o lanche, fica aquela confusão. Então acaba que a criança ela fica sem saber qual é o momento de comer, qual é o momento de almoçar. Será que depois do almoço eu já posso lanchar ou eu tenho que esperar um determinado horário para comer o lanche? Então o primeiro ponto é ter rotina de horário. Coloca horário para o café da manhã, coloca horário para o lanche da manhã, horário para o almoço, lanche da tarde, jantar e, se necessário, uma ceia. O segundo ponto importante é que os pais precisam saber o seguinte: não devemos obrigar a criança a comer, nós devemos incentivar. Então tem muitos pais autoritários, né, que é assim, só levanta da mesa se comer tudo, ou agora não tem televisão, enfim, frases autoritárias que a gente escuta frequentemente e eu escuto bastante no consultório. Como a gente trabalha com incentivos? A forma de falar já muda muito. Então, ao invés de, por exemplo, você falar não tem televisão, pronto, acabou, hora de almoçar, você pode simplesmente falar, fazer um combinado. Então, daqui 5 minutos você termina de assistir e aí a gente almoça. Ou, por exemplo, se o programa já estiver acabando, deixa eu terminar de assistir e depois almoça. Mas tudo isso tem que ser falado, tem que ser combinado, tem que ser conversado. Então, é combinar com a criança. É falar, quando terminar o episódio, nós vamos almoçar. Pronto, fizeram um combinado. A criança vai terminar de assistir o desenho dela e logo em seguida vai almoçar, sem muito autoritarismo. Outra forma de incentivo que a gente pode utilizar é quando a gente faz aquelas tabelinhas. Eu gosto muito de utilizar essas tabelinhas. A gente coloca em uma coluna as atividades, por exemplo, comer 2 frutas ao dia. A gente coloca uma outra atividade que não tem nada a ver com a alimentação, escovar os dentes, arrumar os brinquedos sozinho. Aí já pode vir uma outra atividade relacionada à alimentação, comer sentada à mesa. Enfim, a gente vai utilizar as atividades que a gente quer estimular na criança. E nas outras colunas são os dias da semana. Toda vez que a criança cumprir aquela atividade, ela faz uma carinha feliz. Se ela não cumprir aquela atividade, faz uma carinha triste. E o que eu combino com a criança? Depois ali de 30 dias, se tiver mais carinha feliz do que carinha triste, ela pode escolher um passeio. Então é legal você combinar isso com o seu filho. Não é presente, não é presente principalmente relacionado à comida, não tem nada de comida, certo? É um passeio. Um passeio no parque, um passeio no zoológico, enfim, achar alguma coisa que a criança goste de fazer, porque ela vai ficar estimulada a fazer, a praticar, a realizar as atividades para no final fazer um passeio. O outro ponto que a gente tem que trabalhar também é a gente precisa dar poder de escolhas para a criança. Ela precisa ter essa autonomia, ela precisa ter essa independência. É bacana, a criança gosta, todo mundo gosta de independência, mas temos que limitar essas escolhas. Como?
Vou dar um exemplo. Digamos que eu vou ao cinema com a Fernanda e aí a gente chega lá naquela lanchonete do cinema, a gente tem refrigerante, a gente tem suco de latinha, a gente tem balinha, a gente tem chocolate, a gente tem pipoca salgada, pipoca doce, enfim, temos várias opções. E aí se eu chego pra ela e falo assim, e aí, Fefe, o que você quer comer? Ela pode escolher o que ela quiser, porque vocês percebem como eu fiz uma pergunta bem aberta, bem geral. Ela vai escolher e eu não posso reclamar. Agora, percebam a diferença. Se eu chegar e falar assim, e aí, Fefe, você quer pipoca salgada ou pipoca doce? Eu dei o poder de escolha para ela vai escolher se ela quer a pipoca salgada ou a pipoca doce, mas eu limitei as escolhas dela. Se ela chegar e falar que quer a pipoca doce, ok, não tem problema. Por quê? Porque eu dei essa opção para ela. Se ela quiser comer ali o pacote pequeno inteiro, ela pode comer. Então a gente tem que saber lidar com isso, com essas escolhas, saber limitar as escolhas. Se, por exemplo, eu estou num restaurante e eu dei o cardápio e deixei o meu filho escolher livremente, ele pode escolher o que ele quiser. Agora eu posso chegar e falar assim, temos essas opções que são as melhores. Qual dessas opções você quer? Então nós temos que estimular essa independência, essa autonomia da criança, mas temos que limitar as escolhas. Eu espero que vocês possam refletir melhor agora nessas estratégias que eu dividi com vocês e que ajude nesse caminho longo de fazer os nossos filhos comerem melhor. É um caminho longo, não é fácil, mas é possível. E outra coisa, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque ainda vai ter muito assunto sobre crianças, sobre maternidade, sobre alimentação na gestação, tudo isso aqui, tá bom? E aí você se inscreve para não perder nada. Bom, é isso então. Semana que vem vou trazer mais assunto pra gente conversar, tá joia? Um beijo!